dentro dessas fraudes, como é que essas pessoas conseguem o acesso? Através dessa site oportunista, né? Muito site de conteúdo pornográfico, né? Que está em alta, né? Você clicou ali, já foi. Site de compra, essas mensagens de, olha, saiu o saque aniversário, saiu o Bolsa Família, saiu essas coisas que tem grande repercussão, eles vão ali e clicam e conseguem captar seus dados. Né? Isso. Qual é esse penúltimo aqui, Zé? Era o... fraude com o nome fraude com o nome do advogado, já falamos. Direito previdenciário, sim. O direito previdenciário, ele é um direito lá da Constituição, né? Então, para quem é, no caso? Eu costumo falar que o INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social, ele foi instituído, ele tem um amparo, um amparo, o objetivo dele é social. Mas para você ter esse amparo, é igual um seguro, só faz ser poder ter esse amparado se você está pagando seguro. Sim. Hoje, quem pode ser beneficiário de algum benefício do INSS? Aquele que está trabalhando, está contribuindo, ou aquele que comprova incapacidade para o trabalho e não tem renda para se sustentar. Né? Dentro dessas pessoas que estão pagando está o trabalhador. Né? Está trabalhando ali, ele sofre acidente do trabalho, sofre e o contrato dele fica suspenso, então ele tem essa garantia de receber um auxílio doença, um auxílio trabalho, auxílio temporário, mas tem que saber fazer ali, porque às vezes não cumprindo um requisito tem o seu benefício negado. Né? E mesmo depois que você sai do trabalho, você tem um prazo ali que você fica se curado, tipo uma carência. Então, quando é que eu vou ter amparo pelo INSS? Quando eu estou trabalhando. Sim. Ou estou contribuindo através da guia, estou contribuindo como pescador, como artesanal, como agricultor, eu estou regularmente ali pagando aquele seguro. Né? E a outra forma chama-se o BPC, né? O benefício de prestação continuada. São para qualquer pessoa que comprove, em regra geral, esses dois requisitos. Não posso trabalhar porque não tenho uma perna, não tenho um braço, não tenho um olho, não tenho alguma mutilação que me impede de exercer as atividades de ter a minha renda. Sim. E somado a isso, a questão financeira. Eu não posso trabalhar, eu não tenho ninguém que possa me sustentar. Então, é outro que a autarquia ela consegue prever um benefício ali. Mas aqui em Manaus, em todo o Brasil, tem muitas pessoas que se usam disso, porque essas pessoas estão em fragilidade, ou seja, se você não consegue trabalhar e você não consegue se manter, você está frágil, né? Tanto emocionalmente, como socialmente, como sentindo incapaz. Tem muitas pessoas que se dizem, olha, eu sou do INSS, eu trabalho lá dentro, eu tenho um esquema que eu vou fazer, e geralmente é a fraude. Ou seja, fuja dessas pessoas, procure um profissional, procure o INSS, procure o advogado para poder... O advogado ele consegue fazer esse trâmite por benefício. Isso, ele dá auxílio, né, para poder, o advogado especialista nisso, poder dar o auxílio e ver em que benefício ele pode se encaixar, onde ele pode a documentação, né, para poder ter esse benefício aprovado e você ganhar e ver para você ganhar o certo. Sim. Porque é um seguro. Seguro você paga aqui, é mil maravilhas. Quando você vai cobrar, às vezes, não era bem isso. Então você tem que estar amparado, porque às vezes você está ganhando um valor que era para ser um valor maior, não é o certo. Então, precisa de um profissional, né, de direito, um advogado, que tem esse conhecimento e vai poder fazer o cálculo ali, ver que você tem direito. Então, atualmente, essa demanda pelo INSS, pela aposentadoria, pelos benefícios tem crescido muito, porque o país está envelhecendo. Está envelhecendo. Então, o jovem hoje que está trabalhando, ele está pagando o cara que está aposentado, está no topo aqui, já está no final. Então, tem muita gente aqui em cima e pouca gente trabalhando. E isso é um déficit, né, que precisa ser resolvido, precisa ser resolvido, porque uma hora a conta chega. Uma hora vai chegar para todo mundo. Uma hora vai chegar. Ou a gente começa a tomar atitudes, né, através da gestão governamental ali, de poder equalizar, porque vai ficar alguém desamparado.
né? E pessoas que precisam, pessoas que contribuíram ali, estão contribuindo, porque as pessoas pagam ali. Você trabalhou ali 30 anos, em regra geral, quero me aposentar, o que eu tenho que ter? Quantos anos? Regra geral, tá? Homem tem que ter 65 de trabalho. De trabalho? Não, desculpa. 65 anos de idade, né? E 35 de contribuição. Então, eu estou falando assim para ficar mais claro, mas tecnicamente ele pega isso e transforma em pontos, né? Mas se você tem 65 e tem 35 anos de trabalho, você já pode ver ali, né? A mulher 62 com 30. Mas isso eu estou falando em regra geral, que depende do trabalho, depende de como você trabalhou. Tem trabalhos que eles são um regime especial, ou seja, tem direito de se aposentar mais cedo. E tem um serviço que tem muito recorrente, a gente tem esse serviço, que é o planejamento previdenciário. Ou seja, hoje eu tenho 20 anos, estou trabalhando aqui no distrito, e já quero ver como me aposentar, que isso é planejamento, você tem que planejar a sua vida, você não vai ficar trabalhando para sempre. Ou tenho 30 anos, quero saber, você procura um escritório, procura um advogado, ele vai fazer esse cálculo previdenciário. Tu quer te aposentar quando e tu quer te aposentar quanto? Aí ele vai dizer ali, ó, você precisa contribuir assim, precisa fazer assim, que aqui você vai estar assim, você pode ter a previdência privada, a previdência pública. Então tem vários meios, né? E no caso, o teu escritório, ele consegue atender esse público? Sim, né? Ele tem esse atendimento. Na verdade, o escritório, hoje, o advogado ele tem que atender tudo. Tá. Então, o escritório, hoje, ele atende tudo, né? Nas áreas trabalhista, criminal, família, pensão, previdenciária, direito tributário, direito comercial, suporte com os empresários. Então, o advogado, ele é formado para isso. Sim. Ele tem que ter essa carga de poder atender tudo, né? A gente chama o advogado generalista, né? Mas na graduação, a gente estuda de tudo. Então, você tem que poder atender ali. Então, tem muitos serviços hoje que o advogado fornece e que a sociedade não sabe, que poderiam passar com auxílio do advogado. O certo, assim, quando você está com problema no carro, você procura um mecânico. Sim. Né? Quando você tem problema de contabilidade, você procura o contador. Então, a regra na sua vida é que isso é isso, procure um técnico. Não procure o gambiarra ali. Ah, é mais barato. Não vai. Tem problemas jurídicos, procure o advogado. Doutor, como é que eu sei que aquela pessoa é advogado ou não? Tem muito essa. Ele está de paletó, ele está de gravata, ele age como advogado, ele fala como advogado. Qual é a garantia que aquela pessoa é advogada? É a carteirinha do OAB. Deixa eu ver se eu tenho ela digital aqui, que a minha está no carro. Eu tenho a digital. Então, a pessoa, como qualquer profissional, ela tem que se identificar com a sua carteira, né? E para ela poder dizer, olha, eu sou advogado. É igual você chega no engenheiro. Engenheiro, tu é engenheiro mesmo? Né? Contador, você tem mesmo? Você é contador? Então, quando você tiver um problema dessa espécie, você tem que procurar o técnico que sabe. Você tem um problema de direito e vai procurar o Zé da esquina? Não dá. Tem uma dúvida sobre financiamento de carro. Eita. Vendi muito carro. Como é que faz? Um exemplo, né? Comprei um carro, sei lá, 50 mil. Vou pagar 100 mil de juro, com juro, tá? Uhum. Vocês atendem esse tipo de caso também? Aí é uma relação de consumo, consumidor. Está envolvendo quem? Você, consumidor. Está envolvendo a revenda do carro e o banco. Ou seja, você vai pegar o carro e dar dinheiro para o banco. Né? Então envolve esses três personagens aí. Você vai lá e vê o valor. Hoje tem a taxa de juros do mercado, então você tem que pesquisar, porque os valores dos carros aumentaram, né? A oferta, essa questão da oferta e procura aumentaram. Hoje, você comprar um carro zero abaixo de 80 mil reais é muito difícil. Muito acho difícil. Que o Mobi está entre uns, acho que é 63, se não me engano. Muito difícil. A época que eu vendia carro, a época áurea, né? Era 2013, 2012 ali, era carro de 29 mil, 27 mil, carro zero, né? Os carros mais caros eram 60 mil reais, né?
Então, como essa evolução, né? Então, hoje, para você fazer... Mas no caso, sobre esse financiamento aí, vamos supor, o carro é 60 mil, vou pagar 100 mil, ou 80 mil. Isso. Qual é o cuidado que você tem que ter? Primeiro, não é comprar por impulso. Hoje está aqui o celular na palma da mão, pesquisa ali, né? Então, você vai ver ali... Quando você for assinar seu contrato, ele vai ter uma taxa ali de mercado, né? Hoje os contratos são virtuais, mas vai ter lá, ó, taxa tal, e vai ter várias coisas ali que você está agregando no seu financiamento. O carro é 100 mil reais, mas aí tem uma taxa do Detran, tem uma taxa de tal, tem uma taxa tal, tem uma taxa tal. E geralmente esses contratos eles são de adesão, você não pode debater aquelas cláusulas. Aceita ou não aceita. E para a gente, pela necessidade, né? Aceita, eu quero o carro, aceita. Mas se você tiver dúvida, procura um técnico, né? Tanto o técnico de contabilidade como o escritório jurídico, ele vai ver se não tem, porque às vezes a taxa está dentro do estabelecido pelo Banco Central, mas tem algo embutido ali que está pesando no teu financiamento. Tu não comprou só o carro, tu comprou alguma coisa a mais aqui que você não queria comprar. Aí tem que ver seu contrato tecnicamente para saber se não tem um jabuti ali nesse teu contrato. Ele pode ser questionado da justiça. Pode assinar, doutor, já assinei. Não, os contratos eles podem ser assinados, pode ser revisto na justiça. Então a gente pega ali, né, e vê se tem alguma anomalia ali, né, algo estranho, e para poder revisar esse contrato, né, tem essa possibilidade, sim. Mas assim, é o direito consumidor, porque você acreditou, você não é técnico, você não entende contabilidade, você entende de carro, ou então entende sua profissão. Você não consegue ali na hora imaginar que está embutido várias coisas que não era para você comprar. 4 páginas de contrato, o cara só vai, onde é que assina? Ou assina ou não assina, ou compra o carro. Mas tem essas questões financeiras também muito forte, a taxa de juros, tabela de juros, financiamento, e fraude, e tudo na área financeira, porque a gente como brasileiro, além de a gente não ter uma cultura e não gostar muito de ler, a gente é ruim de matemática, né? Eu confesso que somos ruim de matemática. Então você viu números ali, você já... Então, é pegar o contrato, examinar, ver ali se é aquilo que você quer, né? A dica que eu dou é o seguinte: doutor, mas assim é muito alto, mas é mais ou menos. Você pegou um carro, é 50 mil, você vai pagar 100 mil, né? Mais ou menos é o dobro. A taxa de juros hoje é o dobro. Partiu disso mais para cima, já fica um pouco desconfiado ali, né? Mas depende, como estou falando, depende do contrato, depende da tabela, depende do carro, do financiamento. Carro zero, a tabela é menor, carro usado já é maior. Então, tem todas essas questões técnicas, né? Leve seu mecânico. Leve seu mecânico, porque é importante. E a advocacia aqui, é um tema que a gente ia falar, a advocacia aqui no Amazonas, hoje, se você for hoje, Alzê, você se formou em bacharel em Direito, você prestou a prova da OAB, se você for hoje pegar sua carteira, o número da sua carteira vai ser em torno de 20 mil. Doutor, então nós temos 20 mil advogados aqui no Amazonas? Não. Então, isso pedido ali 20 mil carteiras, né? Mas... Essas pessoas que pegam carteira, às vezes são servidor público, às vezes tem impedimento ou incompatibilidade com o exercício da advocacia, ou pegam e não exerce a advocacia, né? O curso, né? E fica ali, ou algo pessoal, prestígio, mas advogado atuante aqui no Amazonas, a gente tem uma defasagem, né? Então Tem média mais ou menos? Olha, vamos tirar pela última eleição da OAB. Né, vai ter eleição agora, a cada 2 anos, né, vai ter uma eleição, creio que agora esse mês. A última eleição, há 2 anos, né, que só pode votar quem está em dias com a anuidade da OAB. Salvo engano, foram 6 mil eleitores. Caramba, pouco, né? 6 mil eleitores. Né? Mas tem advogados que não concordam com a anuidade do OAB, né? Então ele não paga ali com forma de protesto e tal, e ainda está ainda uma discussão se o advogado que não paga o OAB ele pode trabalhar, né? Aí ele questiona muito: poxa, mas o advogado não faz o exame de proficiência, o engenheiro não faz exame de proficiência, fulano de tal não precisa, ele só forma na academia e já vai trabalhar. Então eu tinha essa visão antes também, questionava muito, mas hoje a OAB aqui no estado do Amazonas,
A anuidade, quanto é que está, doutor? A anuidade é mais ou menos R$ 800. A anuidade, ele parcela ali, né? Mas o AB ela tem benefícios, né? Então, todo fórum hoje que você chega aqui no estado do Amazonas, né, que são 4, tem uma sala do AB lá. Tem a sala do juiz, do Ministério Público de Defesa, tem a sala do AB. Com funcionário, tem estacionamento, tem uma impressora, tem até alguma coisa, ou seja, você consegue ver de alguma forma esse retorno. Sim. Lógico que tem pessoas que são mais críticas à gestão, tem gente que critica e deve mesmo fazer, se entender que é isso, né? Mas comparado a outras profissões, eu vejo muita reclamação, poxa, eu pago e não tenho retorno de nada, minha única obrigação é pagar. Eu vejo isso, né, através da CAAN, a Caixa de Assistência de Advogado, ele dá desconto, tem convênio com óticas, livrarias, e você acaba sentindo assistido por isso, né? E tem gente que não paga, mas pela última eleição foi em média 6 mil advogados, o estado do Amazonas tem aproximadamente 4 milhões, né, mais de 2 milhões só na capital. E se for dividir isso aí, né, tem muita gente desamparada. E o advogado, ele tem esse papel fundamental, essencial, que é acesso à justiça. Ou seja, a gente está falando aqui, tu fala um problema teu aqui, e ele deveria ser judicializado. Porque antigamente... Parou? Não ligando. Não, mas parou de tocar? Ou de Parou gravar? de gravar? Quando... Não. Uhum. Então, o advogado tem essa característica de acesso à justiça. Tu vai chegar, falar diante do juiz, tu pode até falar teu problema, mas ele não vai entender. O advogado, ele pega isso e fala na linguagem, ele te leva ao acesso à justiça, ao que realmente tu quer. Hoje, tem muitas coisas que você pode fazer ser advogado, né? Você vai lá fora, muitas coisas, mas tu fala e a pessoa que está ali, às vezes, atendendo, não é um técnico, não é um advogado. Então, eu já peguei caso no escritório que era para ser 10 páginas, 10 laudas, está reduzido em uma lauda. Então, quando chega na parte de instrução, na parte jurídica, até é difícil o juiz julgar, porque ele não entendeu ali. Um caso muito complexo, reduzido em uma página. Então, o advogado, ele tem esse papel na lide que a gente chama, quando forma aqui o autor, o réu e o estado juiz, de levar à justiça, chegar ao juiz o anseio real do que ele está falando, porque o advogado ele é mais próximo do cliente, né? O juiz fica lá, o juiz, em regra, ele só deve agir quando provocado. Então, o Alzier tem uma demanda lá na casa dele, teve um problema, mas o juiz lá não sabe. Quem vai fazer essa ponte lá para ele? A mãe está em casa e o marido foi embora e trabalha e não está recebendo nada, mas ela não sabe como falar isso para o juiz, o estado juiz. Entendi. E o estado juiz, ele, em regra, ele fica inerte. Então, ele só Como a gente estava vai... comentando agora, né? ele só provocado. Ele age como provocado. Se bem que tem questões lá do Supremo que estão debatendo muito, mas ele foi provocado, está falando algo que não é para ser falado. Então, mas o direito é isso, ele vai se mutando, ele vai se adaptando conforme as pessoas. Então, todas essas demandas que tem na sociedade, né, que eu atendo todo tipo de público, não tenho problema em atender nenhuma pessoa, atendo pessoalmente lá, não tem agendamento, na hora de chegar é atendido, e você tem que, como advogado, ver o que está por trás daquilo, para você pegar, entender e entender que ele tem direito, para poder chegar lá no judiciário e dizer, olha, a demanda dele é essa, as provas são essas, que ele foi lesado, ele tem possibilidade disso aqui, e o Estado juiz vai analisar e conforme esse amparo, ele vai ter uma assistência judiciária melhor. Porque às vezes tu está chegando lá pedindo só A, só que tem direito a B e C. Só que tu não sabe. Como é que tu vai chegar diante do Estado juiz? Então, o advogado, o profissional, ele tem essa característica de acesso à justiça, de levar e facilitar e diminuir essa distância que tem do cidadão e o judiciário, que a gente passa ali meio receoso, como é que entra, como é que faz, o que é que faz, o que é que eu vou fazer aqui. Então, tem muito isso de estar muito distante o poder público da sociedade, da comunidade, né? Que é o que se reclama muito, às vezes diz que o único serviço público que chega na comunidade é a polícia,
né? E os outros demais não são alcançados. E o judiciário aqui do estado do Amazonas, ele tem tentado mudar isso, né? A advocacia tem tentado mudar isso, para que as pessoas possam ser amparadas, ela possa ter os seus direitos garantidos, né? Falando, explicando e provando porque ela tem aquele direito. Alguma coisa? Ficou alguma coisa? O que tu acha? Não, tá bom. A gente pode encerrar aí falando só do... que era, complementando isso, né, o papel de advogado. Hoje, a gente pode falar do EV, BR-319. E aí, preço, tudo, né? Como é que tá funcionando? Tô por fora. Tá. Hoje, o que está muito debate é a questão do ir e vir, que é um direito. A pessoa pode ir e vir, né? Ela não pode ser tolhida no seu direito. Sim. Voltando lá na pandemia, nossa região é região amazônica, banhada. Nós temos cultura de andar de carro por vários quilômetros. A gente anda, já pega uma canoa, pega um barco, Sim. pega uma lancha, que eu não tenho. E quando isso seca, cadê? Vem por onde? Hoje, nosso único meio de acesso, fora os rios, é uma estrada apenas chamada BR-319, que ela começa aqui na Bola da Suframa, né, a rotatória da Suframa, você para ali no porto do Ceasa, né, pega uma balsa que demora 1 hora para chegar do outro lado do município de Careiro da Várzea, aí você pega e vai, e passa por 2 pontes, que essas 2 elas caíram, não existem essas pontes, passa mais por 2 balsas para você chegar lá no sul do Amazonas e ter acesso a tudo. Só que aí, 2 pontes caíram, os rios secaram e o alimento não está chegando. E as balsas que tem lá não estão dando conta. Eu estive lá e os caminhoneiros, como a gente não tem essa característica de rodovia, de transporte, a gente não tem um posto onde essas carretas, esses caminhoneiros possam estacionar e tomar um banho, se alimentar. Eles estão 5 dias na fila. Na beira ali que não tem nada. Quem vai para o Careiro sabe que é só o Careiro, é mato de um lado e mato do outro, não tem nada. Então, as suas necessidades, suas famílias, eles estão trazendo os alimentos já dispararam, já aumentaram, porque estão lá na fila. E tem muita questão, né? Asfalto não asfalta a BR-19, a BR-19 já desiste. Né? O AB, até a AB Amazonas, fez uma comissão que está atuando junto aí, né, de ver essa questão da viabilidade. Já tem o trecho, ela já existe, só não está pavimentado um trecho apenas, por questão ambiental e tal. Mas aí tem esse conflito de direitos fundamentais. O direito ao envio, o direito ao meio ambiente. Então, eu entendo a preocupação do governo, mas entendo que o principal é a vida. Sim. A gente só tem uma estrada aqui. Então, esse direito de vir, ele pode ser questionado, sim. Está sendo questionado pela OAB, está sendo questionado pelo advogado. Acho que até um vídeo de um deputado, se não me engano, rodando aí, falando sobre essa parte dos caminhoneiros. A situação dos caminhoneiros, tem alguns parlamentares que estão, mas só agora. Isso a gente vivia anos, mas agora apertou a seca, né? Estiagem, está tudo seco. O único meio de acesso ao estado do Amazonas é através do BR-319 ou aérea. A aérea, o pessoal não tem noção, uma viagem de São Paulo para cá, voo direto, é 4 horas. Imagina, isso o estado do Amazonas é imenso, o Brasil é imenso. Como é que você vai trazer esses alimentos? Como é que você vai distribuir? A gente já tem uma desvantagem muito grande. O pessoal fala da Zona Franca, mas a gente tem uma desvantagem muito grande em relação a todo o país. Né? A gente não tem acesso, a gente é isolado aqui, bem dizer. Né? E agora estão se alertando para isso e tomara que, só por conta da tragédia, observaram isso, mas a gente sofre isso direto. Né? Sofre isso constantemente. O advogado, né, através da OAB, através dos conselhos, tem ido lá, tem presenciado isso. Isso é um direito também, um direito de vir. Né? Se você está sendo violado, suas mercadorias... No caso, eles podem cobrar de quem? Aí a responsabilidade. Estão sendo prejudicados. Isso. Aí tem que ver o contexto. No caso, a manutenção da rodovia é DENIT, é governo federal.
essa logística tem falhado. Me falam aí de quilômetros de carreta. Chega no Porto da Ceasa, uma carreta daquela ela não tem condições de manobrar para entrar na balsa. A balsa está lá, mas está seco, é terra. Uma balsa entrou e está tendo constante tombamento lá porque não tem estrutura para ele manobrar. A gente não tem um porto, não tem nada preparado para um momento de emergência dessa. E as pessoas já sabiam. Eu fui sábado. Eu fui aqui onde é? Aqui, Panaí ali, né? Panaí não. Tem a Panaí, tem a Colônia, tem a Educandos, tem a Manaus Moderna. Manaus Moderna. Muito seco. Caramba, não. Diferente, né? Falei, caramba, não tinha visto ainda. Mas mesmo seco, se vê muita água ali, né? Mas aí tu vê que é a distância e tu vê que não tá normalidade. Né? Assim, o que o pessoal fala, já fugindo um pouco do direito, já que o advogado tem isso. Assim, a questão do doutor. O advogado seja doutor, mas cadê o doutorado desse doutor? Esse doutor que a gente fala não é o doutor do MEC, das regras do MEC, né? Se eu não me engano, foi o Dom. É um título, o pessoal se ampara lá na lei de Dom Pedro ainda, que constituía o advogado o título de doutor, porque ele tinha que entender e abranger e poder debater sobre todos os ramos da sociedade, um pouco de medicina, um pouco de tudo, de engenharia, de trânsito, ele tinha que ter tudo isso. E é mais uma forma de tratamento, né? Sim. Doutor, a gente chama de doutor, né? Forma de tratamento. Tem uma brincadeira que o pessoal fala, olha, se você me pagar, me chama até de Yaya meu ioiô, que tá valendo, tá tudo certo. Mas a gente estava falando era da seca. Da seca, né? O homem, ele vai... A gente estava falando, sim, lembrei, a gente estava falando que a gente tem que dominar um pouco de tudo, né? Mas se secar o rio Amazonas, se secar o rio Solimões, a humanidade vai morrer? Algumas pessoas vão morrer, mas o homem ele tem essa capacidade de se adaptar. Vamos supor que hoje o sol não apareça mais, essa escuridão. Vai morrer muita gente? Vai, mas o homem ele tem essa característica, que eu entendo divina, de se readaptar. Ele não vai morrer, não vai extinguir a humanidade por conta disso. Eu sou a favor do Elon Musk. E qual é o dele? Ir para Marte. Para Marte, sim. Isso aí, o homem está se reinventando. Ele está vendo, olha, aqui vai dar ruim aqui, então eu vou ver outros pontos. O que é isso? Justamente o homem ele conseguindo se adaptar a momentos difíceis. Ele vai se adaptando. Eu creio assim que, não sei na cabeça dele, né? Já assisti um documentário dele. Uma cabeça que quebra todos os paradigmas. Tem que ter alguém assim, de loucura, né? Todo mundo diz, mas o cara é isso, é aquilo, mas ele faz coisa que... É aquilo que o pessoal fala, aquele ditado, entre a loucura e a razão, o resultado. Tá dando resultado? O criador acho que é o iPhone, né? Seu? Steve Jobs. Já assistiu o documentário dele, filme? Alguns trechos apenas. Cara, totalmente fora da curva. Mano. Então, tem que ter essas pessoas pensantes, por isso que a gente não pode deixar de pensar. Pensar e falar. O podcast... Eu ia até comentar isso contigo. Como que a gente consegue se destacar no empreendedorismo? Fazendo aquilo que ninguém está fazendo. A gente está, pelo menos eu, tem 2 anos no podcast. Vem trazendo pessoas, né? E fazendo o trabalho que pelo menos eu não tenho acesso a quem está fazendo. Aí, ó, trazendo tu, né? No caso... um advogado aqui, daqui a alguns dias vai estar publicado o vídeo, o cara vai ter acesso a esse tipo de informação. De graça. De graça. Né? Compartilhado. E o bom, o pessoal vê muito dinheiro, mas você vê que as pessoas que viralizam, as pessoas que têm acesso, é conteúdo liberado. Sim, sim. É o dar, é o compartilhar. O ser humano ele cresce quando ele compartilha. Eu sempre falo que não é competição. Eu acho que colaboração acho que funciona melhor, né? Sim. O ser humano ele é um ser coletivo. Vou compartilhar que tu falou a palavra mesmo. O ser humano ele é um ser coletivo, só que ele empobrece, ele se diminui quando ele vem
só ele se retrai, ele não vive em comunidade, ele se fecha, então ele não consegue evoluir ideias, pensamentos, sociedade, não é homem social, porque ele é fechado. Ah, mas as pessoas são... Mas aí que está, o brilho das pessoas é o diferente, é o se respeitar. Então você vai tendo ideias, você vai ouvindo pessoas, ouvindo coisas, você vai evoluindo, vai parando para pensar. Não que você vai pegar a ideia dele e assumir, mas você vai ouvir, ver o fundamento, porque tudo por trás tem uma motivação. Eu gosto muito de acreditar. Poxa, o Vanderlan está fazendo isso hoje, mas ele teve uma motivação. Qual é a motivação dele? É boa, é ruim? Às vezes se sentia ofendido por algo, mas a motivação, qual é? Até um princípio de direito penal, qual é a verdade real? Qual era a motivação dele? O que ele queria realmente com a finalidade? Então, o ser humano, ele compartilhando, ele cresce. É igual a questão do professor. Quanto mais ele ensina, mais ele compartilha, mais ele vai se aperfeiçoando naquilo que ele ensina. Na realidade, não ia ser nem podcast. Não ia ser. Não ia ser o quê? Ia ser resumo de livros. Resumo de livros. Pode ver, tem um monte de livro. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, mas o podcast, ele tem um poder de ir muito mais longe. Sim, abrange porque ele tudo. Abrange tudo. É liberado, abre o microfone aí, dá o rec, dá o play e as pessoas vão falando e algo vai ficar, algo vai uma palavra, né? O que eu vejo muito é o ser humano ele se valorizar como ser humano. O ser humano ele é uma formação perfeita. Aí você falou do Elon Musk. O que o Elon Musk tem que eu não tenho? Crescemos, desenvolvendo ali. Qual foi a virada de chave ali? Né? Então, o ser humano ele tem esse potencial. Ele pode. Eu falei lá quando os meninos foram lá no podcast, o Rony, o Frank, o Cleiton, tinha o Capitão Charles, 2001. Sabe o que ele falou? Aliás, foi perguntado a ele, Capitão, você acredita em Deus? E ele falou, não. Quem estava ao redor lá ficou assim, em choque, né? Mas depois ele explicou. Eu acredito no poder da tecnologia. Isso em 2001. 2001. Olha onde a tecnologia chegou. Hoje com o celularzinho aqui, né? Pelo menos hoje vocês já estão atendendo todo mundo via Isso, online. atende o Brasil todo. Hoje não tem no mundo todo. Tem um cliente na Inglaterra, tem cliente nos Estados Unidos, tem cliente no Brasil todo, no mundo todo. Diminui a distância, né? Só que assim, aí eu já falo, tecnologia vai dominar mais o homem que domina a tecnologia. Sim. Pode chegar um momento nessa questão de mais para frente de virar o jogo, mas o ser humano, a gente está falando de ChatGPT. Eu, quando vou produzir meu material, eu estou testando algumas ferramentas. Para mim, como advogado, eu vejo um texto muito infantil. Eu não consigo ver tecnicidade naquele documento, ou seja, a ferramenta está se aprimorando ainda. Porque na realidade já tem uma habilidade, aí ele ainda está... vai ter que comer muito milho ainda para mais uma ferramenta. Eu entendo que isso aqui você pode... Eu entendo não, você deve escravizar isso aqui. Só que, por enquanto, ele está escravizando a gente, né? Mas a gente tem que escravizar isso aqui, escravizar isso aqui, escravizar isso aqui, é o favor da humanidade, excelente. Agora, se você vacilar, ele te escraviza. Então, tem essa questão da proibição de uso de smartphone por criança até 12 anos, estudos que comprovam que ansiedade aqui, ansiedade, né, é o excesso de futuro, as pessoas muito preocupadas com o futuro, muito preocupadas com o passado. Então, esses dois termos aqui e o presente você não está vivendo, aí você acaba preso nesses dois ambientes, né? Isso eu vejo muito na prática. Eu não sou estudioso dessa área, mas quando as pessoas chegam... O pessoal está falando. Quando as pessoas chegam para atendimento no meu escritório, eu vejo isso, que ele está igual o mito da caverna, ele está olhando para a parede, mas a saída está aqui atrás. Ele está com um problema pequenininho, mas como ele está dentro do furacão, ele não consegue sair. O advogado tem isso, né, nessa questão do divórcio, na questão do problema do contrato comercial, do planejamento tributário. Então, a pessoa está com um problema que ela acha que é. Então... Falando em divórcio. Lembra que eu te falei? Divórcio. Tem uma demanda muito grande aqui no estado do Amazonas. Não, mas eu tinha uma dúvida. Bora lá. Não, vou valer não. Tá, mas deixa eu falar sobre o divórcio. Vai. O pessoal fala divórcio, né? Na verdade, o contrato de casamento. Sim. O casamento que é mais ou menos um contrato.
É um contrato. Tanto é que ele, no Código Civil ele é estabelecido como sociedade conjugal. 2 pessoas ali e 2 testemunhas. Tá, doutor, mas antes como é que era? Que não tinha cartório, como é que funcionava isso aí? Não tinha registro, tinha cartório, como é que funcionava? As pessoas não eram casadas? Estavam em pecado? Estavam fora da lei? Não. Os contratos, eles são verbais e são escritos. Antigamente, como era que chegava? Olha, fulano, eu me interessei na sua filha, nós vamos nos comprometer e vamos casar. Pegava, levava para casa, ponto. As pessoas viam que aquele era um casal, se comportavam como casal, pronto, sem papel, porque era a palavra das pessoas, o contrato verbal. Depois ele fazia uma cerimônia e tal. Chega muito no meu escritório a questão do cristão, as igrejas evangélicas, que o membro ali que ele participa não é casado e restringe ele a alguns direitos de participar, porque ele não é casado. Mas ele já vive com a esposa dele há 30 anos, 40 anos, a esposa dele só é aquele, o filho dele só é aquele. Mas a igreja está exigindo um papel. Eu digo, calma lá, os contratos eles são verbais e são escritos. Eles fizeram um contrato verbal. Todo mundo da comunidade sabe que eles são um casal. Ele não vive aqui em traição da mulher dele. Então, não tem como isso não ter validade. A questão do estabelecimento mais para frente da sociedade conjugal, em botar em termos, em lavrar em cartório, é para garantir a sucessória, para os teus filhos, para os teus bens ficarem realmente garantidos para as pessoas, os teus filhos, no teu caso, o teu óbito. Então, como é que se casa hoje? Você tem que ter as regrinhas, não ser casado não pode casar, tem que divorciar para casar. Depois que você se divorcia, você não é solteiro, você é divorciado ou viúvo. Né? Não existe mais isso. Aí tem as regrinhas para o casamento, você procura um cartório, né? Vai ter lá as regrinhas, vão pesquisar seu nome, se você já não é casado, né? Se você não é impedido, né? Você não pode casar com a sua sogra, então a sogra sempre vai ser seu parente, então os impedimentos para garantir a cadeia sucessória. Então, hoje, quando você vai ao cartório, você vai lá, assina seu nome, 2 testemunhas, ali é a sociedade conjugal, e é regida por vários regimes, né? Regime geral, regime de divisão de bens, ao final dos aquestos, ou seja, tem vários tipos de regime. Então, o casamento, em regra, é para ele durar. E o casamento, aquele papelzinho amarelo, é a constituição da sociedade conjugal. Sim. Que, como uma empresa, se você não investir na sua família, ela vai falir. Sim. Que eu falo empresa, eu falo o cônjuge reciprocamente, a esposa no marido, o marido na esposa, nos filhos, ela vai à falência. Aí vai parar lá comigo para fazer o divórcio. Aí vamos fazer o divórcio. O que é que eu tenho direito? Tem que ver o que é que você assinou no início do seu contrato lá, né, para ver e fazer essa liquidação para dar baixa na tua empresa. Né? Então as pessoas, o casamento é algo muito sério. Antigamente duravam mais porque as pessoas não se pegavam a papel, se apegam muito a papel. Não que as pessoas não possam se divorciar, as pessoas são livres de fazer o que quer, forma da lei, mas eu vejo as pessoas muito frágeis na questão, né, da seu compromisso, do seu termo de ir até o final, da persistência. Né? Se eu tenho uma demanda, eu tenho algo, então eu tenho que ir até o final. Né? Não é porque o barco está balançando aqui que vai abandonar, né? Ó, eu tenho um índice muito grande dos divórcios que eu faço das pessoas voltarem. Ah, filho da mãe. Então eu gosto. Praga, não, né? Eu acho. Tem certeza que é isso? Eu acho bom. Então eu acho bom porque a sua estento ali investe, né? E a família hoje, meu sobrinho me chamou em cima da hora para visitar um orfanato, né? E as crianças em dificuldade social, vulnerabilidade social, né? E eu conversando lá com a responsável, ela disse, olha, tem criança aqui de 9 meses, chegou mais cedo, mas ela já tem 9 meses, então